Saudações, Irmandade Afro-Conebras, Luiz Antônio aqui novamente, falando com vocês com o quadro E aí, vamos conversar? E hoje estamos aqui com a nossa convidada, a nossa irmã guerreira, Jussara. Tudo bem, Jussara? Tudo bem, muito obrigada pelo convite. É uma satisfação estar aqui com vocês hoje nessa live. A satisfação é nossa, irmã. Muito obrigado por você ter atendido o convite. E agora eu estou aqui com 100 milhões de internautas aqui assistindo essa live, curiosos, e todos eles estão mandando aqui mensagem para mim no chat, perguntando quem é a irmã Jussara Nazário. Irmã, se apresente, por favor. Olha, meu nome é Jussara Nazário, tá? Sou enfermeira, tá? Moro em Itaguaí, no Rio de Janeiro, tá? Sou formada em enfermagem e também tenho algumas especializações com doenças negligenciadas que atingem principalmente o nosso corpo. Sou formada em tuberculose, tenho especialização em tuberculose, também gestão ambiental, que meu foco era os resíduos, né? Resíduos descartados. E, ultimamente, faço podologia, para poder ajudar o nosso povo preto. Ah, maravilha. A irmã tem algum livro que gostaria de indicar? Está lendo algum livro? Viu algum filme que gostou? Tem alguma indicação nesse sentido? Olha, eu leio muito, tá? No momento, eu não tenho assim, um livro preferido, mas eu já li Marcus Garvey, eu li também Martin Luther King. Eu gosto muito de Cora Coralina, e assim, Abdias Nascimento também, eu li um período da minha vida. Eu gosto muito das poesias também, da Luiz, né? Eu gosto muito de ler poesias de autores negros, mas no momento eu não tenho um livro de cabeceira que eu digo que esse é meu livro. Porque assim, são muitas informações e eu tenho participado de live, visto filmes que me envolveram, me fizeram refletir sobre nós, os negros hoje, o que estamos fazendo, sobre os nossos e nossas vidas também. E o filme que você assistiu, que você mais gostou, você lembra de algum para indicar? Olha, para reflexão, é um livro, 12 anos de escravidão. É um livro que me faz pensar. 12 anos de escravidão. É um livro que me fez pensar muito. É um filme, né? É um filme. A Rosa Púrpura do Cairo também é um outro filme que me fez pensar muito, 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 muito sobre o que eu, Jussara, estou fazendo para os meus semelhantes. Afinal de contas, eu sou enfermeira. E o enfermeiro se liga muito no social, embora não pareça. Todo mundo só vê a gente como mão de obra barata e escrava, porque a maioria é negra, né? Carne negra continua barata no mercado. Mas me fez pensar muito. E é um livro, é um filme que volta e meia eu revejo para me dar mais ânimo, para me lutar, para que aquilo não se repita. Filmes da atualidade, eu não tenho visto nenhum. Não tenho visto nenhum filme. E a irmã já participou de algum movimento negro? Sim, inclusive, eu sou da INAO, eu sou secretária, já fui vice-presidente, no momento eu estou primeira secretária da INAO Rio, eu sou da Negritude Socialista também, movimento negro, né? E aqui no meu município, eu fundei o Movimento Negro de Itaguaí. Só que aqui a gente vive ainda no regime de coronel, parece até no tempo da escravidão ainda. As pessoas ainda têm muitos grilhões, elas não aderem nem àquilo que possa melhorar a sua qualidade de vida. É um pouquinho difícil. Aqui ainda vivemos sobre os grilhões. Não é só aí, né, irmã? Infelizmente, isso aí não é um processo cultural que está estendido ainda por todo o Brasil. E desse trabalho também que você faz, evidentemente, é um trabalho voluntário, não é? Perfeito, não é? Sim, 100% voluntário. Por ser enfermeira, eu observei que os nossos anciões eles têm muita dificuldade de locomoção.
Então, a maioria liga a gordura, mas nem sempre é. São calos, são unhas encravadas. Então, isso afeta a qualidade de vida dele. Por isso mesmo, eu fui fazer o curso de podologia. E eu também sou especialista em curativos. Então, aquelas úlceras, pés diabéticos, isso sempre me chamou a atenção. E eu fiz uma promessa a mim mesma, que quando eu me aposentasse, eu teria um trabalho voluntário, um espaço pronto para atender essa população. O meu foco é essa comunidade, essa população. Os nossos negros com alguma idade, tá? Um trabalho voluntário. Como assim? Eu não tenho muitas posses e eu sou 100% voluntária, todo recurso é o meu, eu não posso nem falar, mas meu salário é uma coisa louca. Tá? 45 anos de trabalho e o salário é monumental, sou funcionário do Estado, então você tem ideia, né? Então, assim, eu elegi dois por mês, a qual eu posso dar um tratamento de atenção e qualidade, melhorar a vida daquele meu semelhante. Tá? E isso, para mim, é o meu projeto de vida no momento. Tá, então, uma das perguntas que eu ia te fazer é justamente baseada nessa conversa que a irmã acabou de responder agora. Mas eu vou fazer a pergunta e, se for isso mesmo, você vai dizer, é isso que eu acabei de falar. A pergunta que eu ia te fazer é a seguinte: o que a irmã pretende ser quando crescer? Crescer, né? Eu já tenho 65, militante desde sempre, tanto que na minha casa elas me chamam de abrigona, a encrenqueira, uma pessoa que nunca brigou com ninguém na vida, mas na minha casa, entre os meus irmãos, eu sou a brigona, porque eu sempre exigi o melhor de mim. Então, assim, como eu já te respondi anteriormente, nesse momento, meu foco é ajudar o meu semelhante, aquele que já tem alguma idade. Maravilha. Nunca briguei, acredito. É normal, né? Apesar de termos essa fama, mas é mais fama do que qualquer outra coisa, né? Nós somos muito da paz. Se nós formos verificar a história da nossa africanidade, é um povo extremamente pacífico, né? Que foi obrigado a reagir. Não é um povo que ataca, ele foi obrigado a reagir. Mas a história toda da humanidade, desde o princípio do continente africano, está aí para demonstrar que o nosso povo, por natureza, é um povo pacífico. Né? Foram os europeus que entraram lá, invadiram, jogaram arma, jogaram bebida e bagunçaram toda a cultura que tínhamos lá. Irmã, você já deve ter ouvido falar, por exemplo, em Martin Luther King, certo? Sim. Você já ouviu falar em Malcolm X? Sim. Já ouviu falar em Zumbi? Sim. Cada um deles tem uma característica diferente na história. Se esses três aparecessem hoje, quem a irmã seguiria? Cada um com seu contexto. Zumbi. Já bem. Zumbi. Zumbi? Por quê? Zumbi. Agregar, unir para melhorar. Para agregar, unir, criarmos força para poder seguirmos em frente. A irmã disse que leu um livro. Eu seguiria Zumbi. Ainda mais que minha família a origem é pernambucana, né? Uhum. Então tem mais um traçozinho, uma similaridade, dá uma olhadinha mesmo. Eu seguiria Zumbi, sem nem pensar. Uma afinidade. Iria para a Serra da Barriga, tranquilo. Uma afinidade. Agora, a irmã disse que leu o livro do Marcus Garvey, né? Que é o Procurem por Mim na Tempestade. A história da Conebras, né, na qual nós estamos envolvidos aqui, ela está muito espelhada, ou ela tem bastante influência da história de Marcus Garvey, né? E daí o que acontece? Daí, quando eu comecei a pensar na ideia da Conebras, eu comecei a pesquisar e encontrei o Marcus Garvey com o trabalho que ele fez nos Estados Unidos no início do século XX, por volta de 1910, 1920, o trabalho que ele fez com a UNIA, que ele fundou em 1914, mas aí eu fui pesquisando. Depois de um certo tempo, sabe o estalo que me deu? Marcus Garvey, nos Estados Unidos, ele criou, apesar que ele, se não me engano, ele é jamaicano, ele criou toda uma estrutura a partir de uma captação, né? Que ele pedia dinheiro na comunidade, e a partir dessa captação de dinheiro, ele construiu lojas, prédios, templos, auditório, chegou a ter, se não me engano, 3 navios
né? Que o objetivo dele, ele pregava um retorno dos negros para a África, né? Então, quando ele criou a frota de navio, a ideia era colocar todos os negros norte-americanos e fazer um retorno para o continente africano, né? Fazer um translado, ter uma linha de ligação entre... Na diáspora contrária, né? Fazer a inversão, exatamente. Tal foi o potencial que ele alcançou com essa organização. Porque comprar 3 navios não era para qualquer um, né? E ele conseguiu ajuntar dinheiro para isso em 1910. Ele chegou a ter quase 1 milhão de associados espalhados pelo mundo inteiro, não só nos Estados Unidos. Tinha jornal, ele montou uma grande organização. Daí, quando eu me fui me interessando pela história de Marcos Garvey, eu falei, puxa vida, se ele fez isso em 1910, a Conebras pode fazer com muito mais facilidade em 2020. Né? Mas aí, dentro desse estudo que eu fui desenvolvendo, sabe o que eu percebi? Que o que Marcus Garvey fez em 1910, que é super decantado dentro do panafricanismo, Zumbi fez em 1600. Zumbi fez muito antes de Marcos Garvey, muito antes Zumbi fez, né? Quando ele montou o Quilombo dos Palmares, ele continuou. Quem montou foi Dandara, foi o avô dele, agora fugiu o nome, foi quem montou. Ele deu uma continuidade, né? Ele foi um desmembramento da dinastia anterior. Mas o Quilombo dos Palmares foi fundado em 1580. 1580. Então, e Marcus Garvey, que é tido como o símbolo maior do panafricanismo, é de 1910. Então, de 1580 para 1910 é quase 400 anos de diferença. Sim. Né? Então, o Zumbi dos Palmares, depois quando eu tomei comparação, fiz comparação desses dados, eu falei, caramba, eu tenho que reverenciar Zumbi. Zumbi, né? Zumbi, a união. Mais ainda. E eu estava vendo uma declaração da Lélia Gonzalez, né, um vídeo dela antigo, em que ela ressalta, inclusive, uma outra coisa. Ela diz assim que Zumbi dos Palmares, Zumbi criou, no Quilombo dos Palmares, foi o primeiro estado independente da América do Sul. Sim. E eu nunca tinha pensado nisso, porque era independente, eles não dependiam de Portugal, eles eram livres. Não, eram livres, produziam, plantavam, vendiam. Muito antes da independência do Brasil, o Quilombo dos Palmares já era independente. Já era um estado livre. Era um estado livre. Mas eu tomando conhecimento dessas coisas, eu falei, caramba! E ninguém divulga essas coisas, né? Ninguém enaltece isso, né? Então, acho nosso que saber é esquecido, é escondido, nossos saberes. Então, a Conebras tem que trazer tudo isso à tona e, sabe, botar cartaz, o outdoor e, sabe, divulgar mesmo isso, porque isso é muito significativo para nós, né? É como se nós estivéssemos sabendo agora. Eu estou sabendo disso agora, né? Essa conotação de que o Quilombo dos Palmares foi o primeiro estado livre. Eu nunca tinha pensado assim. Sim. Né? E olha, estamos em 2020, olha que absurdo. Né? Quase 1000 anos depois que eu fui perceber, né? E não sei quantos já tiveram esse tipo de análise, né? Já fizeram esse tipo de análise, apesar que eu tomei conhecimento dessa análise por uma palestra da Lélia Gonzalez, ela fez em 82 ou 83, por aí, uma palestra que ela fez que ela fala isso. Daí eu estava assistindo a palestra uns dias atrás, falei, caramba, eu nunca pensei nisso, que Quilombo dos Palmares era independente, mesmo antes do Brasil ser independente. Sim, era um estado livre. Então, parabéns mais uma vez para o nosso Zumbi dos Palmares e que a gente consiga fazer com que outras pessoas percebam isso, né? Sim, sim. E aí, como é que você tomou conhecimento da Conebras? No Facebook, uma chamada. Venha ser voluntário na Conebras. Uma chamada. E por que você foi? Por que eu fui? Porque eu tenho esse pensamento de que... Porque, assim, eu tinha feito momentos antes, eu escrevi uma peça que se chama com o meu movimento negro, né? Pequenininho, em Simples, aqui em Itaguaí, mas que eu levei às escolas e levei também aqui no Teatro Municipal. Não teve muita adesão de plateia, mas para mim começou, foi meu pontapé inicial. Porque eu sempre fui voluntária, aquela que pega dinheiro compra a cesta básica, vê quem tem necessidade na comunidade.
leva a cesta, sabe de um curso, vai lá, fala, agita para ter passagem para aquele jovem negro estudar, melhorar, ou falar com ele, porque a gente precisa ter saberes. Nossos saberes foram ocultos, então nós temos que botar esses saberes aflorados. Então, assim, quando você aprende a ler, eu digo que uma graduação universitária nada mais é do que você aprender a ler nas entrelinhas. Que até então, você lê o que falaram para você, o resumo é do outro, não é seu. E a partir do momento que você fica lá no banco 4, 5 anos, lendo, você tem uma percepção diferente daquela mesma leitura que você fez anteriormente. Você passa a pensar, a raciocinar. E quando eu fiz essa peça, que se chama Da Mãe África até Itaguaí, que era um dos principais portos aqui no Brasil, né? Eles vinham da África, passavam em Buenos Aires e depois iam para aqui, para a Zona da Mata, a Zona do Café, né? Na região cafeeira, e Mangaratiba era um interposto, onde havia engorda. Quem ia subir o morro ia pela serra, né? Quem morria era jogado de volta ao mar. Tanto que, até hoje, é a residência de verão do nosso presidente, né? Mas, ao mesmo tempo, para os munícipes e para os quilombolas no entorno, é uma região assombrada. Então, o que me chamou a atenção é justamente isso, na desunião que foi proporcionada pelos nossos algozes. Tanto que minha frase essa frase é minha, onde tivesse um ou dois que falassem o mesmo dialeto, esses seriam separados. Então, eu fiquei pensando, se eu sozinha, aqui no município, eu tenho ajuda também da Inaô, da Negritude Socialista, mas é na capital, eu sou interior. Eu consigo movimentar meia dúzia de pessoas tentando fazer a união. Se dois podem fazer um movimento, Brasil inteiro, a gente consegue fazer uma revolução. Uma revolução esta como? Através do saber, através da união, através da comunidade em si, um ajudando o outro, partilhando nossos recursos, né? Porque, como eu fiquei sabendo, R$ 1 de contribuição, hoje, para mim, Jussara, não é nada. Mas para aquele irmãozinho que mora na periferia, é muita coisa. É uma refeição para ele. Então, eu falei, se a união de todos nós podemos fazer uma revolução a nível de Brasil ou mundial muito intensa. Então, o que me chamou a atenção é a possibilidade de novamente nos unirmos. E que a gente juntos somos fortes. Entendeu? O que me chamou a atenção foi a união. Que é a mola propulsora, né? Que é a parte mais difícil de todo o processo Conebras, é convencer a nossa irmandade de que nós temos que estar juntos. É o que eu tenho dito também, se nós nos unirmos, se a nossa irmandade entender isso, não tem para ninguém. Não tem para ninguém. Mudou tudo. Mas é a parte mais difícil. Não é impossível, né? Eu acho que impossível é aquilo que ainda não foi feito. Né? A partir do momento que fizermos, não será mais impossível. Então, eu acho que quando nós encaramos uma batalha para fazer aquilo que ainda não foi feito, é um desafio, né? E desafio é para quem não tem medo, né? Quem tem medo. Como eu agora, eu estou te falando, depois de 45 anos de trabalho, eu trabalhei 25 no comércio, mais 20 na saúde, aposentei, voltei para uma escola técnica para fazer podologia, porque eu vi a necessidade dos meus irmãos. Eu já falei para o meu esposo, eu não pretendo ficar rica nem milionária, mas eu falei para ele que com preço popular e trazendo toda a nossa negritude para cá, eu vou dar trabalho. Acho que é isso aí. Se cada um de nós fizer o mínimo que for, as coisas vão mudar. Eu tenho dito também o seguinte, que o racismo impera no Brasil, não é porque os racistas são fortes, é porque aqueles que sofrem não reagem. Né? Então, eu sofri muito racismo. Né? É fácil você dominar quando os dominados ficam parados. Né?
Então, é essa que é a questão. Então, muito desse império racista, colonizador, dominador, é pela ausência de ação, mas uma ação estratégica, né? Estratégica e ativa. Não basta você ficar sentado no sofá dizendo, eu não concordo. Mas enquanto você está sentado no sofá, os racistas estão construindo prédios, empresas e não sei o quê. Então, eles estão se unindo, fazendo reunião noite e dia. Eu tinha 18 anos. Eu já falava inglês, que eu fiz inglês no Senac, né? Tudo de graça, porque minha família era paupérrima. Ainda somos, né? Mas mais ainda naquela época. E eu já falava inglês e eu fiz uma prova para ser recepcionista no aeroporto do Galeão. Olha só, quanta inocência, né? Negra, da periferia, só porque, claro, eu tinha uma noção de inglês boa, tanto que hoje eu leio e escrevo, não falo. Eu não tenho pronúncia. Eu leio e escrevo, não falo. E tentando uma vaga para trabalhar de recepcionista no aeroporto do Galeão. Só eu, lindinha e bela. Com essa recusa, capaz, né? eu falei... Sim, eu sempre me acho capaz. Eu não aceito aquele que você não pode porque você é negra. Então eu falei, já que eles não me querem, não tem problema. Eu vou procurar outra coisa para me fazer, mas eu não aceito. Eu escrevi uma carta, eu reclamei, eu resmunguei. Claro que sozinha, só arquivar a minha carta e tudo bem. Mas isso serviu para mim de incentivo, que eu não vou me calar. Eu sempre vou brigar pelos meus interesses. Agora mesmo, eu tenho 65 anos, eu não me acho incapaz. Mas eu fui, como eu aposentei no Estado, eu falei, eu vou trabalhar na enfermagem, eu tenho tantos saberes que pode ser usado em alguma coisa. Sabe o que me falaram? Você tem 65 anos, é negra e é gorda. Você não atende o perfil. Eu falei, que legal. Eu não atendo o perfil? Não tem problema. Eu vou fazer minha clínica, pronto. Eu quero ver falar que eu não atendo o perfil. É minha. Eu vou brigar, vou botar placa lá na porta. Quem precisar vai ter que bater lá na minha porta. E quem vai atender é a negra, gorda e velha. Se quiser tratamento. Perfeito, parabéns, está apoiada. Eu não aceito. É essa a ideia mesmo. Aceito, não. A gente tem que ir para cima mesmo, tem que se mexer. Ficar parado não dá mais. Irmã, e quando você comenta, ou se acaso você já comentou, você já comenta com alguma pessoa sobre a ideia da Conebras? Que tipo de retorno você tem recebido quando você fala da Conebras? Olha, assim, eu tenho recebido... Quando eu falo da Conebras, dos movimentos que eu passo, ou com as pessoas que eu passo e falo, elas são bem receptivas, tá? Eu falo do voluntariado, eu falo da nossa união, eu falo, eu mesma, Jussara, ela está plantando. Quem vai colher serão a segunda ou terceira geração que vem, depois, após mim. Porque eu mesmo vou abrir o caminho. Vou plantar para eles colherem. É aquele velho ditado, eu vou plantar as tâmaras para eles colherem as tâmaras. Mas eu sou bem aceita, porque eu falo muito do movimento negro, tá? Eu digo, se a gente não se unir, não podemos fazer nada. Ele está dominando há muito tempo. Perfeito. Quando ele chegou com a ideia de dominação, com a gente com mão de obra barata e escrava, falando que a gente não tinha que a gente não tinha alma, que negro não tem alma, que nós somos objetos, era justamente isso, dominar, aniquilar, acabar. Você serve um tempo igual pano de chão, usa e joga fora. Se você se considera o pano de chão da vez, ótimo. Mas eu não me considero. Então, se você não quer ser considerado aquele ser que você usa e joga fora, descartável, você tem que lutar. Lutar, brigar pelos seus ideais e pelos seus semelhantes também. Porque a partir do momento que você luta pelos seus ideais, você está brigando pelos seus semelhantes. Não adianta ser igual a Maju, só ela sozinha na Globo e os outros. Né? Como é que fica? Você tem que brigar pela sua coletividade. Você brigando pela sua coletividade, sim, você está fazendo alguma coisa em prol da gente africana.
né? Porque a nossa ancestralidade não adianta. Tirar a gente de lá, mas a gente ama, não adianta. Nossos saberes. Eu mesma, criada aqui no Rio de Janeiro, agora que eu moro no interior, mas eu era da capital. Não adianta. Se eu tenho alguma coisa, eu vou buscar as ervas. É intuitivo. Eu não fui criada com chá de ervas, eu fui criada no médico. Tudo ia no médico, ele dava uma receitinha, passava na farmácia e comprava. Mas a minha intuição diz que aquilo faz mal. Vai lá e colhe uma erva e faz um chá e você vai ficar bem. Então, assim, a minha ancestralidade fala muito alto para mim. Nós temos diversas demonstrações de que as ervas, né, nos curam, né, nos aliviam de diversas coisas. Temos vários casos assim que nós mesmos somos exemplos para contar, né? Me diz uma coisa, então o teu sonho é montar esse consultório, desenvolver os movimentos que você está trabalhando nele aí, os movimentos sociais que você participa, você também está dentro da Conebras. Então eu te faço uma pergunta assim, qual que é o sonho maior da Conebras? A educação da creche à universidade, né? A mudança pela educação. Isso. Como agora, houve a minha mudança, eu quero fazer dos outros, dos nossos. Aí a mudança pela educação, através da educação. Isso. Então, a irmã tem perfeita compreensão do sonho da Conebras e também tem perfeita compreensão do seu sonho quanto pessoa, montar o seu consultório, coisas assim. Aonde que o seu sonho cruza com o sonho da Conebras? Seria como eu perguntar assim, o que a irmã vai estar fazendo na Conebras daqui a 20 anos? Tem o seu sonho, então, definido de montar o seu consultório, atender as pessoas, tem os movimentos que você desenvolve, acompanha e organiza aí no seu município, e você também conhece o sonho da Conebras, que é implantar o sistema educacional Conebras. Aonde que o teu sonho cruza com o sonho da Conebras, vamos supor, daqui a 20 anos? O que a irmã Jussara vai estar fazendo na Conebras? A Jussara, com certeza, estará falando de todos, como no passado, onde tivessem dois, eles seriam separados. Hoje, daqui a 20 anos, na Conebras, todos nós juntos, não tem para ninguém. Todos os nossos saberes, todas as nossas crianças, nossas firmas, nossos empregos, nossas crianças da creche à universidade, ou seja, nós por nós mesmos, que é um dos lemas da Conebras. Nós por nós. Chega de esperar pelo outro. O outro não vai te dar nada se você não for em frente. O sonho é seu. Quem sonha é você. Pode ter alguém sonhando junto, mas ninguém sonha por você. Que o teu sonho, então, seja a nossa realidade daqui, talvez até menos que 20 anos. Irmã, o nosso prazo já deu. Nosso prazo já deu, né? Já estouramos aqui o nosso tempo. Eu gostaria de pedir agora a você, eu falei para você que seria rapidinho, né? Tá vendo? Foi super rápido. Sim. Que você fizesse agora um agradecimento, né? Eu, de antemão, já agradeço a você por ter atendido esse convite e que você se despedisse da nossa irmandade que está nos assistindo e que faça também um convite para que eles venham para a Conebras. Fique à vontade e eu já te agradeço por ter disponibilizado o seu tempo para conversar conosco aqui. Muito obrigado, irmão. Olha só, muito obrigado por estar aqui falando de nós para nós. E assim, se você tiver uma oportunidade, venha para a Conebras, porque onde um ou dois estiver junto e falando o mesmo dialeto, nós seremos mais fortes. Aí, na Conebras, somos nós por nós. Chega de esperar pelo outro. O outro nunca vai fazer por você aquilo que você queira que faça. Então, assim, nos unamos. Venham para a Conebras. O sonho aqui é coletivo. Chega de individualidade. Muito bom, irmã. Muito obrigado. Valeu conversar. Valeu, abraço, muito irmã. Obrigado. Valeu, tchau. Muito obrigado. Até uma próxima. Você também. Até a próxima. Tchau. E assim conversamos com a nossa irmã Ig Jussara, a quem agradecemos mais uma vez por ter participado desse quadro. E aí, vamos conversar? Até a próxima. Conebras reunindo forças. Temos muito o que fazer e vai dar tudo certo porque estamos juntos. Valeu, Ig Jussara.